Boa noite com Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, porque... E aí a gente continua palestrando. Porque eu recebi do Senhor, a partir do verso 23. Começa por aí. Eu gosto sempre de ver essa declaração de Paulo. E ela dá muita confiança na igreja. Ele diz, porque eu recebi do Senhor. Então há coisas que, como nessa mesma carta, capítulo 7, ele diz assim: todavia os casados mando não eu, mas o Senhor. O Senhor. E temos várias referências dessa autoridade apostólica de São Paulo. Porque eu recebi do Senhor. Isso quer dizer, eu não aprendi isso no seminário. Isso não é teologia. Não foi numa escola de pensamento. Eu recebi do Senhor. Ele foi para o deserto da Arábia e por lá ele ficou uns 3 anos desincompatibilizando a sua mente com aquilo que aprendera aos pés de Gamaliel, substituindo aquela sabedoria que ele fala dela em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, por aquilo que ele estava aprendendo do Senhor. Não é uma convicção muito grande que a pessoa tem ao praticar certas coisas. Nós temos 3 ordenanças de Jesus Cristo no Novo Testamento, que é a ceia, o batismo, a ceia e o lava-pés. Batismo, ceia e lava-pés. E isso deve ser feito conforme os apóstolos fizeram. Por isso é que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos obedeceram Mateus 28:19 usando o nome. Ninguém melhor para interpretar aquela ordem do que São Pedro, do que os apóstolos. E eles a interpretaram, isto é, eles a obedeceram, praticaram aquela ordem, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por aí começa a sua convicção, a sua confiança de estar naquilo que é verdadeiro, como São João disse. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Nós não temos nada que ensinar a ninguém, a não ser aquilo que recebemos do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. É um memorial. Em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, quer dizer, eles estavam ali numa ceia realmente familiar, ele e apenas seus apóstolos. Não era uma multidão como esta, com todo o tempo. Então, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, você não vai, por exemplo, lá no túmulo de sua mãe, no cemitério, dizer: eu vou comprar aquele caminhão, vou vender aquele caminhão, vou trocar aquela carroça, vou comprar galinha, vender galinha. O que você foi fazer lá no túmulo? Lá, se você foi em memória, você tem memória de sua mãe ali, você está lembrando
alguma coisa, os bons dias com ela, não é? Em memória, você não está ali vendendo caminhão, trocando caminhão, vendendo galinha, fazendo crochê, e fazendo enxoval de criança. Será que é azul? Será que é cor-de-rosa? Será, não é? Então, quando você está em memória, já diz tudo. Essas crianças que se batizam e depois ficam aí com os olhos abertos na hora de oração e coisa, e se mesmo aquelas que não são batizadas, os diáconos têm, não é? Principalmente vocês que se batizam. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Essa morte anunciada até que venha. Isso significa que nessa morte nós temos a expiação dos nossos pecados. Esse hino que canta aí está escrito errado lá. Lá no Calvário ele expirou os nossos pecados. Não é expirou os pecados, não. Expiou, expiar, do verbo expiar. Expiar, não é? Fazer expiação. Então não é expirar. Expirar é expirou, né? Morreu, acabou. Mas ali está falando que ele expiou os nossos pecados. Agora ele segue aqui dizendo que, portanto, o 27, portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, com a memória em outro lugar, de uma maneira mais prática, com a memória em outra coisa, comprometida, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isso é uma questão inteiramente individual. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, essa falta de discernimento do corpo do Senhor tem uma consequência muito grande. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo usou sempre o termo dormir para morrer, não é? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Pode-se aplicar no campo espiritual? Diz, não, mas eu tomo a ceia há tantos anos, nunca fiquei doente. Não sou fraco, não é fraco fisicamente, mas espiritualmente é uma vara tangida pelo vento, né? Doente e até dormindo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Nós pedimos a Ti, Senhor, que essa leitura, com essa meditação, seja o suficiente para cada um tomar deste pão e deste vinho em memória, de uma maneira solene, penitente, humilde, confiante, fazendo por fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, simultaneamente, a gente sempre aproveita e lê São João 13, a partir do verso 12, que diz, depois que ele lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes,
Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Agora, lavar os pés também tem um sentido que vai além dessa mecânica, se pôr de joelhos e banhar os pés da irmã, do irmão. Às vezes, nós não temos o mínimo de humildade, de paciência uns com os outros. E isso, essa humildade de lavar os pés uns dos outros, deveria ser também um testemunho da compreensão, da paciência, do respeito, da humildade que temos em relação uns com os outros. Deve ser, no mínimo, assim, um testemunho de como nós encaramos uns aos outros. Assentai-vos. Mas ainda só mais um pouquinho. Como eu já citei, o irmão Branham leu exatamente essa escritura que eu acabei de ler. E depois ele diz: agora permita-me dizer isto. Antes de ir à morte, Jesus nos deu este mandamento, sabendo que ele ia ali. Os discípulos ainda estavam pensando que estaria ele falando quando anotaram isto. Mas ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora, para mim, a morte de Jesus, este ato, esse acontecimento que a igreja traz em memória até que ele venha, diz tudo a respeito do testamento. Porque o Velho Testamento consistia-se em ordenanças e práticas e leis usando o animal. Mas ele teria que ficar sempre como um Velho Testamento, porque de fato viria o novo. Então, esse novo culminou exatamente na mesma coisa, foi sangue. Porque tudo lá atrás era sangue. Sangue da ovelha, do cordeiro. Chega aqui, é o sangue do cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse testamento, sem o sangue, não teria valor algum. Seria como um testamento de uma grande herança que existisse a seu favor, mas o testador não assinou. Apenas ficou transcrito, ficou escrito nos livros, mas antes de assinar, foi-se. Então, todas as ordenanças, todos os pactos do Velho Testamento foram quebrados, foram violados. Foi tanto assim que quando Deus veio fazer um pacto com Abraão, ele disse: bom, agora eu vou fazer um pacto incondicional, porque
vai ser quebrado mesmo. Vai ser quebrado. E por isso tinha que haver sangue, porque sem sangue não há remissão. Olha, o sangue é tão importante. Eu não sei como essas pessoas, esses homens, principalmente os chamados grilheiros, né? Eles se tornam latifundiários, quer dizer, proprietários de terras grandes demais, enormes. Mas eles diziam assim, dizem, banhadas de sangue. Mataram para tirar, como Nabote não quis vender a vinha, então Jezabel inspirou a Acabe a grilar aquela vinha, aquela terra, e matá-lo, derramou sangue. Uma coisa que derrama sangue por causa daquilo. O sangue tem tanta importância que sem ele você não vive. Se acabar seu sangue, acabou sua vida. Pode acabar seus cabelos, pode acabar seu braço, sua mão, sua perna, mas se acabar seu sangue, você é morto. Então o sangue tem muita importância. É de tanta importância que o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, determinou ali naquele concílio apostólico que a igreja se abstesse da carne sufocada. Isto por quê? Por causa do sangue. E não comesse o sangue. O sangue deve ser derramado. Essa norma, o Espírito Santo continuou com ela. Ela foi dada no Velho Testamento. Por isso que o escândalo foi muito grande quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Aí que tem que haver a dignidade. A dignidade vem mais como uma aptidão, um direito. O profeta disse: você podia ser, ele disse, eu poderia ser um homem, um bêbado, mas se meu pai tivesse deixado uma herança para mim, em outras palavras, eu era a pessoa digna daquela herança, apta para aquela herança. Essa aptidão, essa dignidade é uma consideração íntima que você tem dentro de si, como filha, como filho de Deus, como herdeiro. O herdeiro tem o sangue do pai. Ele herda naturalmente, porque é questão de sangue. Então, se outro quer tocar naquilo, ele toca indignamente, porque aquilo não é dele. Aquilo não é para ele. Ele não tem herança naquilo. Ele não pertence àquilo, nem aquilo pertence a ele. Então, ele toca naquilo da forma mais indigna, porque ele não tem aptidão, ele não tem dignidade para tocar, possuir aquilo. Agora, os discípulos, sem dúvida, pensaram em que foi o que ele quis dizer quando disse: anunciais a morte do Senhor. Por quê? Como assim? Eles não estavam pensando de ficar agora sem o Senhor.
deixar suas coisas, suas redes e coisas assim, daqui a pouco ficar sem o Senhor, tanto que Pedro queria morrer no lugar dele. Mas, como podemos nós fazer isso? Aqui estava um mistério para eles. Era mistério para eles, mas não era mistério para ele. Aí que está um segredo muito grande, que deve prevenir a cada irmã, cada irmão. Que há muitas coisas que são realmente um mistério para nós, mas não para ele, não para Deus. Ora, logo isto seria revelado. Deixaria de ser mistério. E uma vez deixando de ser mistério, então não seria aceito, nem tampouco tomado com interrogações, como quem não sabe o que está fazendo. Então era mistério para eles, mas não para ele. Ele era Deus, ele sabia o que devia fazer. Então, assim ele disse: vocês vão comer. Esse pão fala do meu corpo. Todas as vezes que comerdes, comei-o em memória de mim. Testificando assim que vocês são filhos, que vocês são herdeiros, que vocês estão vindo de uma vitória. E estão prontos para enfrentar mais uma jornada, até que ele venha. Semelhantemente com o vinho, que por sua vez simboliza o sangue. Então fazei-o em memória de mim, diz o Senhor.